dele o seguinte: será que isso foi pensado ou isso acabou sendo incluído? Olha, eu vou te dizer uma frase. Um dia, um intelectual brasileiro entrou numa barbearia e falou o seguinte: olá, Fígaro, quanto queres de remuneração pecuniária para devastares as discrepâncias capilares que povoam a minha caixa craniana? Aí o cara falou assim: ah, régua, se falas por ignorância, eu te perdoo, mas se zombas da minha alta prosopopeia, arrancarei das costas tuas esse plástico avermelhado que os imbecis chamam de sangue. Esse cara não viu Barbosa. O Giovanni Frota é esse cara. Esse cara é esse Brasil que aprende as coisas pela orelha do livro, que aprende as coisas pelo dicionário, que aprende a coisa pela beira. Então, a minha inspiração primeira do Giovanni foi um político que eu conheci aqui em Pernambuco, que era conhecido como o rei dos pronomes. Ele fazia comícios assim: eu vos lhes digo e vos lhes, votai-vos em mim e não vos arrependereis-vos. Porque ele achava que era uma coisa que dava a ele status, o fato de conhecer tantos pronomes. E isso era uma coisa para digamos, o espectador comum humilhante. Então ele tinha muito a fazer assim. E ele jamais abriu mão disso. Agora, você conversava com o cara depois, e o cara era capaz de montar uma frase com começo, meio e fim. E sem os pronomes. Mas publicamente ele tinha essa persona. Essa coisa dupla, essa coisa meio, sabe, irregular, me encanta, me encanta. A gente tem um certo costume, isso não é nenhuma crítica, não, é uma constatação, de ser na crítica a determinadas mazelas muito sisudo, achando que só essa sisudez pode deixar claro para o espectador o quanto a gente está contra aquilo. E eu não sou contra nada, eu só quero constatar. Então eu deixo de lado a sisudez, e deixo de lado esse rigor gramatical, no sentido cinematográfico, para me divertir como intérprete. A primeira parte da pergunta biográfica, como é que você começa naquela época do imperador, arquiteto? Vou te contar o que eu arquiteto. Eu tinha, como sempre, vivido minhas crises de eu não quero mais ser ator, porque ser ator é muito chato. Eu estava estudando Sociologia e Economia, estava no último ano de Sociologia e Economia, quando Rubens Correia me entregou um texto para ler, me disse: vamos fazer essa peça? E eu falei arrogantemente para o Rubens o seguinte: cara, teatro é uma merda, mas eu vou ler. E comecei a ler a peça enquanto assistia um jogo eliminatório do Brasil na Copa do Mundo de 70. Eu li e vi o jogo. E de repente eu comecei a ler a peça e esqueci de ver o jogo. Olha, isso para mim era uma coisa incrível, porque eu sou fascinado por futebol. E fiquei lendo e esqueci do jogo. Quando acabou, eu fui no teatro e falei: Rubens, eu não entendi porra nenhuma dessa peça, mas eu quero fazer. E nós ensaiamos o Arquiteto durante rigorosamente 45 dias. Sem nenhuma preocupação em fazer nada de revolucionário, de novo, de diferente, de especial. A gente só ficava lendo aquilo e tentando entender aquelas palavras. E disso resultou aquele espetáculo. Não foi nenhum trabalho que exigiu da gente um sofrimento, um dilaceramento, um exercício físico, etc. Não foi, era uma grande brincadeira para a gente. Era uma grande diversão de teatro. E quando a gente, de repente, convidou alguns amigos para assistir, a peça tinha 5 horas de duração. Imagina isso em 70, uma peça com 5 horas, com 2 atores em cena, um palco nu, sem nada, a gente só de sunga. A gente teve que cortar 1h30, mais ou menos. Depois ficou com 3h40. E no dia que a gente estreou, depois de 10 minutos de espetáculo, metade da plateia foi embora. Se foram embora todos. No dia seguinte, também foram embora umas 100 e tantas pessoas. Algumas, inclusive, batendo nas cadeiras e revoltadas.
Aí no terceiro dia, um grupo de estudantes de arquitetura veio ao teatro e disse assim: a gente está se formando esse ano e a gente soube que tinha uma peça chamada O Arquiteto e o Imperador da Síria, então a gente queria ver se vocês vendiam para a gente um espetáculo, 2 sessões, que é para a gente comemorar o nosso final de ano. E a gente ficou, cara, a gente vende essa coisa, a gente está ferrado mesmo, vamos vender, né? E vendemos. Eles achavam que era sobre arquitetura. E foi um enorme sucesso com eles. De repente a peça encontrou um canal de comunicação e foi em cartaz um ano. E foi uma revolução no teatro no Brasil. Mas é puramente acidental. Faz um filme. É? Faz um filme. Ou você vai embora. Ou até o fim você vai embora. Eu estava com os amigos da arquitetura. Era a propaganda dele. Não, mas eu passei ciências sociais lá na USP. E a turma, eu saí